Você deve estar cansado de ver tanto engano pelo mundo afora. Pode até ser que tenha nascido de um engano. Pode ser que esteja sorrindo agora por puro engano, ou esteja chorando por ter sido enganado. Infelizmente é assim que vivemos, sendo enganados. Mas parece que já é hora de aprender alguma coisa e tomar mais cuidado. Já é hora de parar de cair nas artimanhas dos aproveitadores e pagar um alto preço por isso. Um alerta soado por aquele que deixou um modelo para seguir de perto os seus passos pode ser de grande ajuda nesse sentido. Falando sobre os embusteiros religiosos dos seus dias, ele avisou: pelos seus frutos os reconhecereis. Será que se colhem uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz fruto excelente, mas toda árvore podre produz fruto imprestável. A árvore boa não pode dar fruto imprestável, nem pode a árvore podre produzir fruto excelente. Um pouco mais de atenção na comparação revela coisas extraordinárias. Faça, portanto, essa análise minuciosa. Primeiro, a simplicidade da afirmação. É claro que uma árvore doente não pode produzir bons frutos, como também não pode produzir frutos uma árvore que não seja frutífera. Bons frutos vêm de uma árvore produtora e saudável. Isso é tanto natural como lógico. Por que então o tão sábio mestre usou essa comparação com tamanha simplicidade? Porque ele ensina muito quando você presta a ela a devida atenção. É fato conhecido que o maior homem que já viveu era mestre em ensinar com simplicidade. No entanto, nada quer dizer que o simples seja de fácil compreensão, especialmente como no caso dele, que ensinava por meio de várias figuras de linguagem, com o propósito de não ser entendido pelos hipócritas. Quem o ouvia precisava ter coração sincero e ter o desejo de fato de entender seus ensinos. Essa boa disposição ajudava a fazer a ligação dos pontos em todas as coisas, levando a um entendimento claro. No caso em questão, ele havia feito alusão a falsos líderes religiosos que eram como lobos vorazes, mas enganavam o povo aparecendo vestidos em peles de ovelhas. Daí introduziu o raciocínio com a afirmação: pelos seus frutos os reconhecereis. Repare que o foco do seu ensino reside nessa introdução. O que foi dito logo em seguida foi justamente para deixar claro que não haveria desculpas para não se conhecer os falsos profetas, tanto naquele tempo como nos anos à frente, quando abundariam muito mais. É essa a parte forte do aviso dele. Se o líder religioso, a classe por ele atacada, produzisse frutos políticos, por exemplo, estaria produzindo algo desnatural. Logo, não seria uma produção saudável, uma vez que o seu papel ou a sua natureza deveria ser a produção de coisas espirituais. Mais importante ainda, porém, fica na introdução das ideias. Pelos seus frutos os reconhecereis. Se não era possível reconhecer a espécie de árvore por olhar para ela, é porque alguma coisa estava errada. Seria necessário prestar atenção ao que ela produzia. Pode muito bem ser o caso de uma planta que aparenta boa saúde, mas que na verdade está podre. Seria necessário prestar atenção àquilo que ela produzisse. Daí você pode entender que cabe a você o cuidado com as aparências. Em um mundo dominado pelo engano, você não pode acreditar naquilo que vê ou naquilo que ouve. Não pode se deixar levar pelas aparências, porque as aparências enganam. Você precisa aprender a prestar atenção não à árvore oponente, forte e vistosa, que tem à sua frente, que capta a atenção e admiração de todo mundo. Precisa antes prestar atenção ao que ela produz. E você bem sabe que, infelizmente, no nosso mundo atual, a produção tem muito pouco de saudável. Em todos os campos e setores da vida abundam os enganadores. E não adianta você reclamar. É você o responsável. Se a árvore tem aparência enganosa, você pode confirmar a sua saúde por aquilo que ela produz. O problema é que você gosta de ser enganado. Você gosta de alimentar falsas esperanças. Você é orgulhoso demais para admitir que esteja errado. E segue por aí, bajulando os enganadores desse mundo. Quem falou tinha base suficiente. Ele sabia o que era veraz e o que era engano. Ele deixou um modelo para seguir de perto os seus passos. Ele nunca se deixou enganar. Teve coragem bastante para confrontar os enganadores. E deixou o aviso para que você não perca seu tempo e sua vida
a cata de frutos podres e de árvores mais podres ainda. Basta colocar à prova o que vê e o que ouve. Basta prestar atenção, porque pelos seus frutos os reconhecereis. Nosso Deus e Pai, nesse momento aqui pela programação, nós apresentamos ao Senhor vidas de pessoas que estão conosco agora via WhatsApp, através do canal. Pessoas que, meu Deus, elas estão pedindo ajuda em oração, ajuda em favor desse casal. Nós oramos e clamamos dessa casa, dessa família. Enfim, meu Pai, estamos em dias de trevas, em dias de carnalidade, em dias finais. Finais porque o Senhor está às portas e não podemos nos calar diante da apostasia, dos falsos profetas, daqueles que só têm o ventre, só têm a garganta, mas o Espírito do Senhor, na realidade, não flui. É a ganância, ó Deus, é a dissolução, é o prejuízo espiritual, é a ditadura, é o roubo, é o adultério, a prostituição, é a religião, é a falsidade. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha compaixão, mas a Tua palavra garante que muitos nos últimos tempos, muitos apareceriam em nome do Senhor para enganar, para ludibriar, para, meu Deus, falsear, para agaranhar dinheiro fácil com ofertas do ventre, com jogatinas, com armações, com palavras fictícias. Ah, Senhor, misericórdia, faz abater as religiões falsas, faz abater, meu Deus, todo o mal agora que oprime as pessoas, que engana as pessoas. As redes sociais com enxurrada de mentiras, de engano, de falsos profetas, de coisas absurdas. E nós oramos para que o Senhor, que é o único juiz, o justo juiz, faça justiça em favor da nossa casa, da nossa família, da igreja verdadeira do Senhor, que é aquela igreja piedosa, perspicaz, corajosa, que não tem papa na língua e fala a verdade, prega a sã doutrina. Ó grande e poderoso Deus, toca agora nos corações, opera na vida de todos que participam desta oração. E aquele que não concorda, que está nesse lamaçal de religião, de engano, que ele se converta. Caso contrário, o inferno espera ele. Porque não podemos admitir uma vida desigual, jugo desigual, com mentiras, com palavras fictícias, com engano, com ganância do toma lá da cá. Está repreendido em nome de Jesus. Nós aqui pela programação repudiamos falsa doutrina, repudiamos toda a infâmia de Satanás, de palavras fictícias, de coisas que não procedem para o bem comum das pessoas no quesito de evangelho real e verdadeiro. Opera agora, Deus, e faça a obra e faz cair por terra os demônios enganadores, e que essa obra da carne, esse carnaval da carne, esse carnaval do capeta caia por terra todo o mal, e que todos os homens e mulheres de bem sejam abençoados. Enfim, meu Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Aqui estão os nomes de pessoas que entraram em contato conosco e até de quem nos afronta. Nós entregamos também em Tuas mãos, porque o Senhor, justo juiz, para fazer cair por terra todo o mal em nome de Jesus. Todas as seitas malignas, as seitas infames, sejam, meu Pai, abatidas. Nós oramos e repreendemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meus amigos, graças a Deus, eu sou o pastor JB. Segue a programação normal e que Deus abençoe a todos. Estaremos aqui pela programação e na lente do Ministério Recomeçar com Cristo via YouTube. Deus abençoe a todos poderosamente, aos nossos colaboradores. Aquele abraço, Deus abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Até lá. Música. Informação. JBFM. Pecamos, Senhor, o nosso coração está tão longe, e estes nossos ídolos
coração faz de novo o povo saber que além de ti não há mais nenhum Deus. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? O Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. Quem mais poderia dizer aquilo que vai acontecer no futuro? Quem mais poderia fazer aquilo que se fez desde os tempos antigos? Só o Senhor e não os ídolos. O Senhor e não os ídolos. É como está escrito: assim diz o Senhor: eu me lembro de você, meu povo, da sua afeição quando você era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Escutem a palavra do Senhor. Que injustiça seus pais acharam em mim, para que se afastassem assim, seguindo ídolos sem valor e tornando-se como eles. Ninguém perguntou por mim. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal. E o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. E cometeu dois males: a mim me abandonaram, fonte de águas vivas, e cavaram cisternas rachadas. Oh geração, considere a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para vocês? Então por que vocês dizem somos livres para fazer o que quisermos? Mas reconhece agora o que você transgrediu contra o Senhor e se prostituiu com estranhos e não deu ouvidos à minha voz. Volte para mim, meu povo, voltem, filhos, voltem, e eu vos levarei a Sião. Derruba os amores rivais, expõe todos esses amantes e traz o nosso coração de volta ao dia do primeiro amor. JBFM.
Senhor e não Ciro. As melhores músicas. A informação que você pode confiar. O tempo todo ao seu lado. Em casa, no trabalho, no carro. Onde você estiver. 99,9. JB.